Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora de Itacoatiara. É um prazer estar na companhia de vocês para mais essa tarde maravilhosa desse dia ensolarado, após uma semana de chuva, né? Hoje fez um domingo bom para a gente sair, passear, dar uma volta, ir a um banho e desfrutar da companhia dos amigos e familiares. E é com prazer que estou aqui na companhia de vocês, trazendo um pouco mais de informação sobre a cultura itacoatiarense. O programa de hoje vai abordar o tema A Origem da Cultura Itacoatiarense. Cultura, gente, é tudo o que um povo tem que o identifica. São seus gestos, sua fala, seu artesanato, a sua comida, sua pintura, sua arte, seu modo de falar, seu modo de pensar, enfim, seu modo de vestir, as suas festas, os seus ritos. Tudo isso faz parte da cultura de um povo. E já que estamos no mês do aniversário de Itacoatiara, nada mais propício do que falar sobre a cultura do povo itacoatiarense, não é? Então, deixando à parte essa discussão de qual é o dia, da data do aniversário ou data da fundação, essa questão mais, digamos assim, aritmética da cronologia da história, vamos aos fatos reais, aos fatos que a ciência nos prova, né? Então a ciência ela anda muito na frente do senso comum. Para isso, os historiadores e especialmente os arqueólogos, a arqueologia é uma ciência que se dedica a estudar os vestígios humanos na Terra, né? Então são cientistas que têm toda uma técnica, todo um instrumental teórico metodológico para fazer pesquisa, para identificar vestígios da humanidade. Então, eles têm todo um instrumental para fazer isso. Fizeram isso na França, fizeram nos Estados Unidos, o mundo inteiro trabalha com essa ciência e eles têm, inclusive, eles utilizam até elementos químicos que eles fazem, tiram mostras de pedras, de ossos humanos antigos, soterrados, e utilizam um elemento químico chamado carbono 14, que faz uma datação aproximada de que ano foi elaborado aquela arte, ou mais ou menos em que ano aquele osso, ou aquele vestígio humano está soterrado, não é, na Terra. E com isso já fizeram muitas descobertas importantes que vieram reescrever a história da humanidade e, por que não dizer, a história do Brasil e a história da Amazônia. Nesse contexto, Itacoatiara se insere antes mesmo das descrições feitas pelos viajantes que por aqui navegavam, não é? Então, os arqueólogos que por aqui andaram, por volta do século 17, 16 e diante, identificaram alguns vestígios dos assentamentos urbanos nesse local, aqui mesmo, onde a cidade está. E um registro mais antigo que se tem prova, que se tem documento, que se tem uma fonte teórica factível, existente, é justamente a passagem dos jesuítas pela Amazônia. E um deles, chamado Padre João Daniel, que passou aqui navegando pela Amazônia, saindo do Pará e navegando pelo Rio Amazonas, passou aqui pela frente de Itacoatiara, na época quando ainda não era nem habitada pelos colonizadores portugueses, sim pelas civilizações nativas, né, pelos índios, que agora chamam-se povos originários. Então, o Padre João Daniel, por volta do século XVII, né, século XVII compreende do ano 1601 até 1700. Então é nesse período, ou seja, praticamente 100 anos depois do descobrimento do Brasil, esse padre João Daniel já fez registros sobre a civilização e a cultura itacoatiarense. Portanto,
o Padre Daniel é uma referência na história da Amazônia, na qual ele cita pela primeira vez Itacoatiara, não é, por volta de numa obra que ele passou. Ele habitou aqui no Belém do Pará e ficou entre Belém e Amazônia e Amazonas nesse período de 1741 até 1757. E ele viveu no Pará e ficou navegando aqui naquelas missões religiosas existentes da época, quando o Amazonas ainda não era nem estado, ainda pertencia ao Pará, era o estado do Grão-Pará, e ele fez anotações do que ele encontrava dos povos, dos nativos, das frutas, dos animais, do cenário, enfim, tudo que ele via, ele ia anotando. E o padre João Daniel, então, fez a primeira menção, a primeira informação sobre arqueologia na Amazônia, na história da Amazônia. Ela é citada justamente nesse trabalho de pesquisa do padre João Daniel, que tem como título O Tesouro Descoberto no Rio Amazonas, do padre João Daniel, de 1741 a 1757. Essa obra ela se encontra nas principais bibliotecas históricas da Amazônia, no Museu Emílio Gueldi, no Pará, na Universidade Federal do Amazonas e nos acervos bibliográficos mais preciosos da Amazônia, que falam sobre a história da Amazônia. E aí o padre João Daniel faz a primeira citação, que isso está sendo citado nos livros de história pelos cientistas que estudam esse campo da história e pelos arqueólogos, onde o padre João Daniel faz a seguinte descrição, né, quando ele fala sobre Itacoatiara. Disse Daniel nos seus relatos: nas margens do Amazonas há uma paragem entre o Pauixi e a foz do Rio Madeira, chamada na língua dos índios naturais de Itacoatiara, que quer dizer pedra pintada ou debuxada. Vem esse nome das figuras e das pinturas desenhadas naquelas pedras. E pouco mais acima estão estampadas essas figuras em outras pedras, as quais têm localizadas algumas, inclusive, no Rio Urubu. E supostamente, segundo Daniel, decorre de alguns que são sinais misteriosos, como se fossem pegadas esculpidas no pavimento do altar, como disse um certo relato lá do Xingu, porque não parecem feitas por engenho da arte, ou seja, pela própria natureza. Outros, porém, concede a forma causal, dizendo que esses desenhos dessas pedras podem ser por causa natural, que pode ser até passando por ali algum curioso índio, quando ainda aquelas pedras estivessem barro brando. E eles tinham desenhado, então, feito essas pinturas e figuras nas pedras. E pelas mesmas razões, ele cita, então, que pela primeira vez é feito um relato sobre os desenhos, sobre as pinturas das pedras encontradas aqui no Porto do Jauari, ali onde justamente naquela área ali do Nego das Pedras, onde está ali o flutuante dos pescadores, que quando o rio seca bastante aparecem os desenhos nas rochas, nas pedras areníticas, com desenhos, com caretas, com rostos feitos pelos nativos. Isso o padre João Daniel identificou por volta de 1750, aqui numa passagem em que ele caminhava para Barcelos, né? E nesse tempo a Vila de Serpa ainda não tinha nem sido criada. A última missão de índios que veio para cá ainda estava habitando lá em Nova Olinda, no rio Abacaxis. Portanto, só tinha as tribos nativas do local, né? Quer dizer, o povo de Itacoatiara, ele já tem essa veia artística desde a sua origem. Mesmo antes da chegada dos colonizadores, eles já vinham fazendo as suas manifestações culturais
fazendo os desenhos nas pedras, nas rochas da beira do rio, na manipulação do barro, fazendo vasos, cerâmicas, urnas funerárias, cujo esse material, inclusive, são encontrados aqui no litoral da cidade, quando você cava ali pelo Jauari, quando você cava ali pelo Guajará, perto da Hermasa, você encontra ali pedaços de cerâmica, potes, vasos, pratos. Lá pelo Rio Urubu você encontra também, que são vestígios dessas civilizações antigas, dessas tribos de índios ou desses povos originários e nativos que moraram aqui antes do contato com os portugueses, com a civilização ocidental. Portanto, essa ideia de que o povo de Itacoatiara ele não é originário é errada. O povo daqui ele é originário sim, e os registros da arqueologia apontam que há mais de 2.000 anos já habitavam nativos nesse local e, do ponto de vista prático, estão aí as pedras do Jauari, as pedras do Rio Urubu e os fragmentos cerâmicos, os vasos, os utensílios feitos de barro, para comprovar a existência do povo dessas nações indígenas que habitaram aqui há mais de 2.000 anos. Outro registro que se tem sobre as feituras, sobre o trabalho artístico, sobre o desenvolvimento cultural e intelectual dos povos originários de Itacoatiara, dos nativos daqui, foram feitos por João Barbosa Rodrigues, um estudioso, um naturalista que a convite do Dom Pedro II foi designado para a Amazônia para fazer coletas de dados, do potencial natural, econômico e geológico do lugar. E ele fez alguns registros, encontrou aqui um sítio arqueológico também, que ele deu o nome desse local com inúmeras peças de cerâmicas feitas, chamado de Sítio Miracanguera. Em 1870, numa de suas andanças pelo interior da Amazônia, o explorador João Barbosa Rodrigues descobriu uma grande necrópole. Necrópole é uma terminologia dada aos cemitérios, os cemitérios antigos. Segundo Barbosa Rodrigues, ele encontrou esse cemitério contendo uma vasta gama de peças de cerâmica, de incrível e notável perfeição. Segundo ele, teriam sido construídas por uma civilização até então desconhecida de nosso país. Ele utilizava, ele deu nome ao local e foi identificado pelos índios, pela região denominada Sítio Miracanguera. A atenção do pesquisador foi atraída, primeiramente, por uma curiosa vasilha de cerâmica, que ele encontrou com um viajante no barco. E ele então perguntou onde ele tinha adquirido aquele material. O viajante respondeu que seria de um índio mestiço e que vivia na vila de Serpa, atual hoje cidade de Itacoatiara. Segundo ele, aquela pessoa disse que esse índio tinha diversas peças e que teria recolhido lá na várzea do Amatari. Amatari, gente, é uma vila antiga, uma das vilas mais antigas de Itacoatiara, que fica acima do rio Amazonas e que fica a poucos quilômetros em linha reta de Itacoatiara. Então Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia se tratar de um sítio arqueológico e de uma cultura totalmente diferente das demais identificadas na Amazônia. E aí ele rumou para cá, o Barbosa Rodrigues. E ele identificou nessas cerâmicas, nesse sítio, no local ali próximo do Amatari, que no interior das vasilhas, nos potes, nos vasos de prato, continham alguns ossos calcificados, demonstrando que a maioria dos casos, os mortos da época tinham sido incinerados, ou seja, queimados. Uma grande maioria dos despojos dos Miracangueras, que era essa civilização que ele assim o denominou, era composta de cinzas, até das vasilhas mortuárias, ou seja, das urnas funerárias. O pesquisador encontrou também diversas tigelas e pratos, todos de formas elegantes, cobertos por uma fina camada de barro
e que os arqueólogos eles denominam essa técnica de engobe. É tão perfeito, segundo Barbosa, que era aquele material que se dava ao conjunto a aparência de uma porcelana. Uma parte das vasilhas apresentavam curiosas decorações em pinturas assim em preto e vermelho, que é justamente essas cores mais que você encontra nesses objetos de barro. Outro detalhe que surpreendeu o pesquisador foi a variedade de formas existentes nos sítios onde ele escavou, destacando certas vasilhas em formas de taças, de pés altos, e que também lembram vasilhas ou cerâmicas ou porcelanas encontradas na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, para vocês terem uma ideia. E assim, nobres ouvintes da Rádio Difusora, professores, alunos, pesquisadores, agentes culturais, pessoas interessadas na história de Itacoatiara, na cultura do povo itacoatiarense, então nós estamos chegando ao final do bloco e apresentando um último elemento de pesquisa científica, comprovando a existência da civilização e do alto índice cultural dos primitivos habitantes de Itacoatiara, antes mesmo do contato com a dita sociedade ocidental formal. Já passaram, portanto, como vocês podem notar, que vários pesquisadores, desde o século XVI até o século XXI, pesquisando na Amazônia, pesquisando principalmente Itacoatiara, sua história, os seus vestígios arqueológicos. E os mais recentes pesquisas, a mais recente foi a da Marta Cavallini, que em 2014 ela fez escavações aqui no Baixo Urubu, né? E aqui pelo rio Amazonas, aqui na região do Jauari. E uma das citações da arqueóloga Marta Cavallini, feita em 2014, na sua dissertação, ela cita o seguinte, que no Baixo Urubu, estudos sugerem a datação de 2000 anos para o surgimento dos primeiros assentamentos sedentários na fase Itacoatiara e o começo dessa parábola, né, de incremento demográfico que teria seu hábito em torno de 1000 anos depois de Cristo. E tal época, o aumento dessa interação entre grupos indígenas teria levado à formação de comportamentos territorialistas, ou seja, de ocupações e alargamento desse território, possivelmente representados na relação entre a variabilidade formal e a homogeneidade da arte rupestre. Fechando o programa de hoje, vamos fazer a citação mais importante que eu considero, que de fato assim torna emblemático a explicação de como surgiu as manifestações culturais de Itacoatiara, a partir dos relatos do naturalista Alfred Russel Wallace, que passou aqui por Itacoatiara por volta da véspera de Natal, de 24 de dezembro de 1849, que fez a seguinte declaração. Ele disse que ele parou 5 dias, o Wallace parou 5 dias na Vila de Serpa, e ele observou cerimônias observadas no Natal daquele ano. Era interessante. E ele observava que era feito pelos aborígenes, pelas tribos dos aborígenes, que tinham induzido a fixar-se no lugar. Ele observou nessa manhã de véspera de Natal que todas as senhoras e raparigas com blusas de cambraia branca e saias de chita vermelha. Vejam o termo rapariga, gente, é porque era uma terminologia portuguesa, que lá em Portugal o rapaz é o moço e a moça é a rapariga, né? Então não tem nada a ver com uma coisa de baixo calão, é apenas uma citação, uma forma de falar do dialeto português antigo, que se chamava assim. Então ele observou, o Wallace, que as senhoras e as moças, digamos assim, estavam de blusa de cambraia e chita vermelha e vinham de uma procissão da igreja, dando por volta pela cidade, né, uma procissão com os diferentes mordomos, e
essas pessoas usavam grandes varas brancas enfeitadas, como se fossem mastros, né? Como se fossem enfeitadas com fitas de cores variadas. Inclusive, Wallace observou que crianças acompanhavam essa procissão, né? E elas estavam assim muito animadas com aquilo. E vinha bem na frente 3 índias velhas, isso ele observou em 1849. Essas índias vinham carregando o sairé. Vocês já ouviram falar no sairé? Justamente aquela festa que comemora lá em Santarém, né? Pois é, em Itacoatiara, em 1849, já se manifestavam com o sairé. E quando chegou a noite, Wallace observou que ele ouviu alguns barulhos de tambor, né? E ele percebeu que vinha de um lugar distante. Ele perguntou das pessoas do lugar. Eles informaram que era um festejo de São Benedito, que era uma festa que acontecia do outro lado da vila. E as pessoas, os que estavam executando a festa, tocavam um tambor chamado de gambá e também caracachá. Esses instrumentos agrícolas, instrumentos musicais, eram feitos assim com coisas da natureza. O tambor era feito de tronco de árvore, né? E com couro, e eles utilizavam então para fazer o som da festa, que era coberto com pele de animal. E eles tocavam a música e ficavam dançando e batendo naquele tambor a noite toda. O caracachá era um tubo feito de bambu, cheio de dentes, que fazia uma espécie de som, reco-reco-reco, né? Que produzia esse som para animar os dançantes. Portanto, vemos aí a primeira manifestação cultural e musical em Itacoatiara, nos idos de 1849, registrada por Alfred Wallace, demonstrando a rica cultura do povo itacoatiarense. E assim nós encerramos o programa de hoje, apresentando hoje sobre a manifestação cultural, a origem da cultura itacoatiarense, que data desde o século XVI, que apresenta elementos da manifestação das tribos nativas dos povos originários de Itacoatiara, mesmo antes do contato com a civilização ocidental, em que os povos que moravam aqui nesse lugar mesmo onde nós estamos, onde está Itacoatiara, onde está a sede, por volta de 1600, eles já existia gente aqui, já existia povos com índice de elevado índice cultural, que faziam suas manifestações com desenhos nas pedras, com suas pinturas na cerâmica, com esculturas de barro, praticando cultura que, segundo os pesquisadores que andaram por aqui na época do Império, identificavam com um grau de evolução tremendo. E é com isso nós devemos a tese de que Itacoatiara não foi criada a partir de um decreto de documento de uma fundação. Itacoatiara foi criada a partir da chegada dos primeiros homens que habitaram aqui. E esses homens e mulheres foram os índios, foram os povos originários, foram as tribos nativas que chegaram aqui primeiro, que começaram a lidar com a natureza, a implantar aqui suas primeiras ocas, a começar a trabalhar, a praticar a agricultura, que começaram a desenvolver a sua cultura. E a sua cultura no sentido artístico, de desenhar nas pedras, de fazer manipulação do barro, de fazer vasos, pratos, de pinturas nessas cerâmicas. E elas estão aí. Por isso que o nome da cidade é Cidade da Pedra Pintada. Antes de qualquer padre passar por aqui, antes de qualquer navegador passar por aqui, europeu, esses povos já viviam aqui, nesse lugar, há mais de 2000 anos, fazendo e desenvolvendo sua cultura e mostrando a sua arte. Esse povo itacoatiarense merece respeito e merece homenagem. E Itacoatiara, então, nesse mês de abril, comemora os seus 150 anos de elevação formal à categoria de cidade, mas comemora também
mais de 2.000 anos que esse povo, esses nativos, já vivem aqui nesse local, trabalhando, criando a sua arte, criando a sua cultura, desenvolvendo a sua inteligência. E por isso eu saúdo aqui cada artista itacoatiarense, cada cidadão, cada trabalhador, cada homem, cada mulher itacoatiarense, pelo seu elevado nível cultural. Parabéns, Itacoatiara, e agradeço aos ouvintes por essa audiência. Uma boa tarde a todos.